Bom dia, bom dia. Olha, é com uma grande alegria, um amor muito grande no meu coração, que eu venho te desejar bom dia, independente da hora que tu vai estar assistindo essa live, se é agora ao vivo, se é em algum outro momento, um bom dia. Eu tô tão feliz que eu vou ter esse momento hoje que foi tão esperado com a minha amiga Mariel, que vocês vão conhecer, quem não conhece daqui a pouquinho. Ela deve estar entrando, deixa eu mandar já o convite para ela, que eu acho que ela não recebeu ainda. Deixa eu chamar ela e vou chamar também quem for entrando aí, já aproveita, chama mais pessoas, toca aí no aviãozinho, caminha essa live assim, ó, para o maior número de pessoas, porque vai ser um momento muito especial na presença do Senhor. Olha que privilégio, né? A gente poder estar aqui falando de Deus, estando com Deus, porque tem pessoas que falam de Deus, mas não tem intimidade com Ele, né? Então é tão importante a gente estar aqui conectado com o Senhor. E ai, a minha amiga Mari. Mari, manda lá nos grupos e aí depois em seguidinha eu já te chamo para entrar aqui comigo. Gente, deixa eu falar, eu até fiz um roteirinho aqui, eu digo, é muita responsabilidade, né? Porque a Mari, para quem não conhece, ela é mentora de mulheres, tá? Ela tá numa formação aí terapêutica e ela também é mentora na questão do método indutivo. O que é o método indutivo? É um método que ajuda a gente a ter um entendimento melhor da Bíblia. Eu tinha muita trava em ler a Bíblia e tal, e aí quando eu participei desse método com a Mari, tanto que a minha Bíblia começou a ficar toda pintadinha, ó, por conta desse método que a gente aprende a colocar em prática, e isso aqui ajuda a ter um entendimento melhor. Então, assim, quem tem essa dificuldade de ler a Bíblia, eu já indico aqui de antemão, já vou fazer propaganda da minha amiga, façam esse método, procurem ela, porque é maravilhoso. Deixa eu falar. Então, hoje, sobre o que a gente vai falar? Oi, Mauri, tudo bem? Adri, sejam muito bem-vindas. A gente vai, a gente quer voltar ao verdadeiro significado do Natal, não aquele Natal de correria, de luzes, de demanda, de lista de presentes, não. Um Natal da promessa, da presença e do amor que vieram até nós. Né? Então é isso, porque o Natal ele começa lá na manjedoura. E hoje a Mari ela vai discorrer a Bíblia, vai trazer alguns versículos, porque essa promessa de Jesus ela começa no coração de um Deus que decidiu não desistir da humanidade. Olha que coisa mais linda, um Deus que prometeu lá no Éden que a luz venceria a escuridão e que séculos depois cumpriu essa promessa quando o Emanuel, Deus conosco, Emanuel significa Deus conosco, entrou na nossa história. Eu fui saber essa história de Emanuel esse ano, há pouco tempo atrás. Eu comecei a participar do coral ali da igreja onde eu frequento, a Mevan, e daí a gente começou a cantar a música Emanuel, Emanuel. Eu digo, meu Deus, o que será que é Emanuel? Gente, perdão, assim, né? A ignorância da pessoa. E aí, eu já tinha lido Mateus, mas tem coisas que não tocam no coração, e até a Mari vai falar sobre isso. E aí, em Mateus 1, ali já fala o que era Emanuel. Gente, quando eu descobri, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu também amo o Natal. Eu também amo o Natal, Mari. Devemos sempre refletir o verdadeiro significado. Mari, eu posso já te chamar? Deixa eu ver se tu tá por aqui. Deixa eu já chamar. Ela tá aqui. Deixa eu chamar, gente. Peraí. Nananã. Promessa que atravessa a Bíblia inteira, passa por gerações, atravessa o silêncio dos profetas. Opa, chegou! Ai, que linda! Tudo bem, minha amiga?
Oi, Ju, bom dia. Coisa boa estar aqui contigo. Ai, me fala, que felicidade, né? Não, eu tava falando aqui, ó, que eu fiquei assim, ó, quando tu trouxe esse tema pra gente começar, porque a gente, para quem não sabe, a gente tem esse projeto, ó, que a gente quer fazer, sei lá, se bobear mais de ano, né, Mari? E É, eu acho que sim. E aí agora chegou o momento. Então, assim, dezembro, ai, tá terminando o ano. É o momento de começar. Por quê? Porque dezembro é um mês muito especial, né, Mari? Eu acho que é assim, é o início de tudo aí, vamos dizer. E aí, quando a Mari trouxe esse tema, eu fiquei assim, eu digo, me dá o tema que eu quero estudar também, eu não quero ser só espectador. Eu quero contribuir um pouquinho. E aí fui estudar e eu amei ao princípio de tudo. Então, Mari, seja muito bem-vinda aqui. Gente, quem não segue ela, já segue aqui ó, o perfil da Mari. Ela traz muito entendimento ali, ela tem esse método que eu falei para vocês. Então, Mari, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar tu falar, porque ela é a professora aqui, eu sou a aluna. então, bom dia para todos que estão assistindo, que vão assistir nossa live. É uma alegria, um prazer estar aqui. Ju, deixa eu já falar de início. Tu tá me enxergando bem? Tá tudo certo com a Pô, internet? Tá, porque eu não tô tudo te ótimo. vendo, não tô te vendo, mas não tem Oh, problema. tá. Tu lembra que isso já aconteceu uma vez? Uhum, lembro, É, lembro. mas daí agora tudo bem. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, então vamos assim mesmo, tá? Sim, Então, se tu me permite, Ju, eu gostaria de fazer uma oração antes da gente começar essa live. sim, com certeza. Tá bom, então. Pai amado, nós te louvamos pelo teu filho Jesus, pelo significado do Natal, que tu abre o nosso entendimento com o teu Espírito Santo sendo o nosso mestre nesse momento. Que a gente aprenda mais de ti, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, que a gente compreenda melhor essas coisas e possa transmitir para pessoas que não sabem, como a Ju estava compartilhando, que ela não sabia, não tinha noção. Que a gente possa compartilhar aquilo que a gente tem aprendido de ti. Então é tudo para ti, Jesus, por ti e contigo. Nós invocamos o teu nome, a tua presença aqui nessa live, porque tu é o convidado especial desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Que lindo! Né? Ele é maravilhoso. Jesus, nosso Emanuel, nosso Deus conosco. Então, Ju, eu já vou entrar direto aqui, né, nos trechos, para a gente compartilhar o que, que significa, né, essa promessa do Emanuel. E tem muito a ver com o Natal, né, para o nosso mês de dezembro, que a gente comemora o Natal, e muitas vezes as pessoas nem sabem de verdade, Natal é Papai Noel, né? E é muito mais, né? O Papai Noel digamos que foi um infiltrado, na verdade, porque a comemoração do Natal é o nascimento de Jesus, né? Mas a gente entende, às vezes, tá, mas Jesus nasceu. E o que significa isso? Qual é o significado de Jesus ter nascido, né? Esse bebê que veio. Também se fala muito de Maria, né? Da Virgem, que Maria teve, uma mulher especial e toda aquela coisa. Às vezes se fala muito mais de Maria do que do próprio Jesus. E Maria foi só um instrumento, embora tenha sido um instrumento de honra, né? Uma mulher abençoada, uma mulher de fé, mas ponto, né? Então, a gente vai falar de Jesus, não é de Papai Noel e nem de Maria. Não, nós vamos focar no motivo real e principal. Então, eu gostaria de contar para vocês que às vezes a gente pensa assim que é somente no livro lá no Novo Testamento, quando Jesus nasce, que tudo começa a acontecer, né? Não sei, Ju, se tu pensava assim, conta para mim como é que tu entendia isso do Eu Natal. Porque é uma pensava, promessa, né? eu pensava exatamente isso, e depois que eu fui entender que
Tipo, é lá no princípio, já aparece lá em Gênesis. Gente, é impressionante. né? Sabe que isso eu aprendi quando eu estava estudando sobre o método indutivo, porque essa escola onde eu aprendi o método indutivo, que foi lá na Jocum em Curitiba, a escola bíblica, nossa, eu aprendi, foi assim, ó, sabe aquela coisa? Aí que eu comecei a entender realmente, né, o que que o que que significa muita coisa que eu não entendia, e tudo começa. E aí a gente entende que a Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse, não é só o Novo Testamento. E que Jesus está lá no início e no fim. É no início, Uhum, toda a Bíblia, né? Do início ao fim. Então é isso uhum, que a gente vai compartilhar com vocês juntas, né, Ju? Contar aquilo que a gente sim. tem aprendido. Então, eu separei alguns trechos para a gente ver, começando pelo Antigo Testamento, que a gente quer provar, é assim que o método indutivo também eu aprendi. A gente tem que ouvir as coisas e comprovar se está na Bíblia, né? A gente pode Uhum, ler a Bíblia por nós mesmos. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente ouve a Bíblia através de outras pessoas, interpreta a Bíblia através de outras pessoas, daquilo que elas tiveram de entendimento e revelação. Mas a gente pode se alimentar diretamente da fonte, né? Que é uhum, o próprio Deus falando com a gente através da palavra dele. Ai, que lindo isso. Isso não tem preço, uhum. gente. Então, bora aproveitar, pelo amor de Deus, parar de se alimentar de fontes que, por vezes, nem são, assim, fontes saudáveis, né? É bom assistir Sim. uma palavra, é bom assistir algo, não estou dizendo nada contra isso. Mas a gente tem que compreender, saber se aquilo realmente que está sendo dito é verdade. Basicamente isso, né? Uhum, Ju, tu até começou falando uma coisa, que uhum. tem muita gente que se diz cristão, algo assim que tu falou no início, né? Mas que não são. Tu pode repetir isso para mim, por favor? Se tu lembra. Tu diz, não, eu falei que tem muita gente que fala de Deus, mas não Isso. tem intimidade com Deus, né? E aí que eu vejo a diferença entre religiosidade e espiritualidade, né? Se a gente ter intimidade, porque, por exemplo, hoje eu durante muito tempo eu fiquei sem frequentar a Bíblia, a Bíblia, a igreja sem frequentar a igreja, mas eu sempre tive o meu momento com Deus, né, assim. Então isso é que traz intimidade, é o tu conversar, né, o tu ler a Bíblia, o ver o que Deus quer falar contigo dia a dia após dia. E eu vou te falar, Mari, depois que eu comecei o momento do dia com Deus, a minha vida mudou completamente. Então, por exemplo, às vezes tem gente que diz assim: ah, mas eu já acordo cedo. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo, porque esse momento que a gente tem com Deus, a gente é renovado, gente, não tem nem explicação, não precisa nem acreditar em mim, só testa. Eu só digo para testar. Verdade, né? É muito especial. Nossa, e é uma prática que depois a gente, de ter intimidade com Deus e a Bíblia, a palavra de Deus, como ter essa intimidade? Orando, falando com Deus, lendo a Bíblia, né? Mas Uhum, também deixando que ela nos transforme e gere vida em nós, porque a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro qualquer, né? É um livro poderoso. Então, essa prática, no início, pode ser assim, meio tudo que é no começo, assim, fica meio cansativo, mas daí, daqui é a pouco, verdade. tu vai percebendo que aquilo vai gerando uma vida, cria uma sede, que tu sente Uhum, falta se não faz, né? E aí, fazer uhum, isso no início do dia, para começar o dia bem, assim, é perfeito, mas não impede também, tipo assim, ah, mas eu não consegui acordar e fazer isso nessa manhã por algum motivo, não tem problema, qualquer outro momento do dia. Ah, é só de manhã que eu tenho que fazer isso? Pô, se conseguir fazer mais vezes, melhor. Aí cada um vai adaptando a sua vida, o seu tempo, né? E as suas uhum. condições. Mas começar o dia com ele tendo a prioridade do nosso dia, aí não tem preço, né?
Então vamos lá. Obrigada, Ju, por compartilhar aí, que eu achei muito lindo o que tu falou, isso é importante. Então, lá em Isaías 7,14, fala assim, ó. Isaías 7,14. Olha que interessante. Anota aí, gente. É, Vou até anotar aqui. Isaías 7,14 fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E aí, a gente vê que tem um contexto histórico. Método indutivo também a gente aprende que é a importância do contexto histórico. Que ler a Bíblia sem o contexto é pretexto para heresia, né? Então, aqui está falando do profeta Isaías, basicamente está falando sobre a situação, né, do rei Acaz aqui, que ainda ele estava contaminando o templo de Deus, pervertendo o povo, se afastando da palavra, dos ensinamentos, da verdade de Deus, né? E eles, o que que aconteceu? Os profetas sempre vinham, né, apontando, volta para Deus, o povo volta para Deus, lembrando das promessas lá em Deuteronômio, né, das bênçãos e das maldições quando eles entrassem na terra prometida, que eles tinham uma aliança com Deus, e muitos reis se perderam nisso. E aí o povo acabava se perdendo junto, né? Então aqui o profeta está falando com Acaz que Acaz não estava sendo bom perante Deus. Ele era o rei de Judá, né? Uhum. E aí, o que ele está falando aqui no contexto? E olha que interessante que são as profecias. Tá? As profecias, elas têm palavras para o presente, mas também para o futuro. Para o presente, para o futuro e um futuro mais distante ainda. E aqui a gente vê que essa palavra está falando do filho, do nascimento, provavelmente, tá? Do nascimento de Ezequias, que ia ser um bom rei, que ia servir a Deus, ser bom e trazer o povo de volta para Deus, né? Mas, olha a forma como está escrito, e isso vocês vão entender. Por isso que Antigo Testamento e Novo Testamento têm uma conexão profunda. E o entendimento que se tem quando se lê toda a Bíblia. Então, aqui está falando, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, uma virgem, e lhe chamará Emanuel. E aí, a gente vê que aqui, então, está falando um nome Emanuel, que não é Ezequias, olha que interessante, porque naquela época não nasceu nenhum Manuel. Mas o que significa Emanuel? É uma palavra grega que significa Deus conosco. Então, os nomes têm muito significado. E aí, ele está falando, vai nascer um filho, né? Que será Deus conosco. Gente, olha a questão do Deus encarnado, né? Já começou a profetizar sobre isso. A gente vê também no 8:8, nem tinha colocado esse versículo para ti, né, Ju? Mas depois eu vi que também ali fala, ó. Penetrarão em Judá, porque daí o profeta já está falando o que vai acontecer com esse povo, pela rebeldia e por estarem se afastando de Deus. Penetrarão em Judá. Naquela época, o Império Assírio estava invadindo as terras de Israel. Já estava quase tomando toda a Samaria, né, a parte norte de Israel e as demais cidades. E depois, lá no tempo de Ezequias, ele tenta tomar Judá e Jerusalém, que eram dois reinos, né? Reino do Norte e Reino do Sul. E aí, Deus não permite, porque Ezequias foi um bom rei e buscou a Deus. Então, olha o que o profeta já está dizendo. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele. Chegarão até ao pescoço. Então, quando o rei Ezequias, o filho de Acaz, se torna rei, a Síria já tomou todo o norte, 10 tribos acabaram, foram cativos, e aí eles vêm tentando pegar o reino do sul. E começa a pegar várias cidades de Judá. Quando chega na capital Jerusalém, ali acaba. Se vocês lerem na Bíblia a história, é muito lindo. E é disso que o livro de Isaías vem falando. Aonde está a confiança? A confiança de Acaz estava
na sua força, nos outros povos, nações, né? Em tantos outros deuses, mas a confiança de Ezequias estava em Deus. E a diferença do que foi o reinado de Acas e o reinado de Ezequias, né? Então, aí ele fala que chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Olha o Emanuel aqui de novo. Então, o povo inimigo vai estar invadindo a terra do Deus conosco. Vamos traduzir, né? É isso que ele está falando, profeta, para o Acás. Eles vão invadir. E aí a gente vê que também lá em 9:6-7, Isaías também, olha como Isaías fala muito sobre esse novo reino, tá? 9:6-7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Tudo certo. Então vamos supor que seja o rei Ezequias, que vai ser um bom rei, cheio do Espírito de Deus, né? Um homem voltado para Deus, que vai vir para mudar a situação e clamar a Deus, vai ser ouvido e o povo vai viver em paz. É isso que acontece no reinado dele. Mas aí fala assim, ó, maravilhoso, conselheiro, com M maiúsculo, com C maiúsculo. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Já não é o Ezequias. Agora a gente começa a ver que, opa, quem é esse menino que nasce de uma virgem? Está falando de Jesus, né? É isso que Isaías está vendo, a profecia do Messias, do Jesus, do Emanuel, Deus conosco. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, eu estou trazendo aqui um profeta, mas tem outros, tá? Que a gente depois, nas próximas lives e encontros, a gente vai falar um pouco mais, né, Ju? Sobre Sim. esse tema. A gente vai ter encontros nesse mês falando sobre o Natal. Gente, tem muita coisa para falar. Talvez hoje eu nem consiga falar tudo que eu coloquei aqui. Porque o que, que a gente faz? A gente deixa o Espírito Santo fluir e ele que fala. Tá tudo anotado, mas eu mesmo fico impressionado com a riqueza de informações que tem na palavra de Deus sobre o próprio Deus. E é para nós, para a gente saber. Então, a gente vê aqui o que é o Emanuel, né? É o Deus conosco, já sendo falado lá pelo profeta Isaías, trazendo toda aquela história. E a nossa história, gente, a história toda da humanidade se trata não sobre nós, mas é a história de Deus. É uma história muito maior. A gente vive a nossa história, às vezes. Eu vi uma pastora falar uma vez uma oração, pedindo que a gente não ficasse ciscando que nem galinha, olhando para o nosso umbigo, mas que a gente voasse que nem águia, olhando o que Deus quer que a gente veja. Que é muito mais. A gente é parte de algo maior, né? Então, quando a gente entende toda a história da Bíblia, a gente vê quem Deus é, quem nós somos, a nossa identidade, qual é o nosso propósito. Isso eu falo no método indutivo. É isso que o objetivo do método indutivo, eu trago ele, gente, para entender quem é Deus, quem você é e qual é o seu propósito. Não que o método indutivo em si faça isso. E aí é a questão. Eu ensino como você fazer isso lendo a Bíblia. É uma ferramenta para te ajudar a tu mesmo ler a Bíblia e entender ela, né? E aí sim, esse relacionamento facilita, como a Ju falou, né? Ela fez, né, Ju? Sim, não, e eu vejo que assim, ó, Mari, dependendo do momento que eu estou vivendo, tem palavras que saltam aos meus olhos. Então, por exemplo, agora eu estou num momento que aonde eu leio, e não só onde eu leio, onde eu escuto, e mesmo fora da Bíblia, porque Deus vai confirmando, né? Não é só na Bíblia, a Bíblia é direto com ele, mas assim, ao longo do dia também, essa coisa da boca, a língua, o quanto que a gente tem que vigiar. E aí, Deus vai trazendo isso, daí a pouco acontece alguma situação, opa!
deixa eu segurar a boca aqui. E já vai preparando o terreno. Digo, ah, tá, o senhor já está preparando o que ia acontecer, né? Uhum. É muito bom. Isso é muito, é porque a Bíblia faz parte de tanta coisa, né? Deus criou tudo, os céus, a terra, tudo que neles há, então fala através da natureza. Eu digo às vezes, fala até através de, olha, para mim, quando eu estou viajando, como Deus fala comigo através daqueles caminhões que muitas vezes tem uns versículos ou alguma frase, nossa, daí já é Deus falando. É Então verdade. é simples assim, né? A Bíblia, Uhum, o que que é? É o que nos traz o fundamento, né, da nossa fé, uhum, para a uhum. gente compreender as coisas. Mas fala em sonho, nossa, olha, fala de tantas formas, é muito lindo. Aham, a gente Então, só tem que estar atento, né, Mari? E isso aqui, ó, por exemplo, esse versículo que tu leu agora, ó, desde agora e para sempre, é isso que eu vejo. Tudo que é de Deus é eterno, é para sempre, não é? Ele cumpre. Tanto que estava falando aqui em Isaías algo que foi se cumprir século, né? Muitos anos, séculos depois, não sei quanto tempo entre Isaías e o nascimento de Jesus, eu não tenho nem ideia, né? De repente, eu não sei se tu sabe, se tu tem noção. 700, 722, contagem regressiva, 600. Olha, uns 800 anos. Meu Deus, muitos séculos. Mais ou menos Uhum, por aí, porque foram 400 anos de silêncio lá, quando, antes do Novo Testamento, né? Quando vem o livro de Miqueias ali, é o último uhum, profeta e acaba. E aí, uhum, então aqui a queda de Samaria foi em 722. E ainda está falando com Acás, que Ezequias não tinha vindo, então aqui ainda está falando provavelmente uns 800 anos, assim, botando por cima. é muito tempo. Uhum. Mas É, cumpriu, né? então, e quando eu dei, que tu não conseguiu participar da aula de Abacuque, porque só para quem Sim. está nos assistindo, como é que eu faço com o método indutivo? Eu primeiro ensino o método em Filemon, que é um livro bem pequenininho. E Uhum, aí são 4 encontros de 2 horas, né? Explico o método e a gente pratica o método no livro de Filemon. Só que a pessoa está gostando tanto que pediu continuidade, querem praticar o método. Daí a gente teve Apocalipse, que foi muito legal, né? Já tive 2 foi. turmas de Apocalipse, dos que já fizeram com Uhum, Filemon, daí pode dar sequência, mas daí é diferente, é uma prática, né? Botar em prática aquilo que aprendeu, continuar. A uhum, gente uhum. viu em Abacuque, e aí Apocalipse, e agora em Abacuque. Não, Apocalipse foram 3 turmas. Não, Ó. foram duas turmas. E Uhum. Abacuque teve a primeira turma. Nossa, meu Deus do céu, tu não conseguiu, mas Louca, pra... vai ter outra. Ah, Gente, traga um contexto que traz já porque depois de Acás, aí veio Ezequias, depois vem Manassés, e aí o livro de Abacuque são 3 capítulos, mas engloba um contexto gigante, então eu explico muito, né, esse contexto dos reis, de tudo que foi acontecendo. E ali, o que eu queria falar sobre isso? Tem as promessas em Abacuque. A uhum. gente vê que daí, viajando assim, tem a promessa da queda de Samaria, se concretizou. Tem a promessa da queda de Jerusalém, se concretizou. Tem a promessa da queda da Babilônia, se concretizou. Então, o livro de Abacuque nos mostra promessas de algumas mais longas, outras mais curtas, mas que foram se cumprindo. E olha que interessante que os profetas falavam do tempo atual, profetizando algo que ia acontecer bem mais para frente. E isso é assim em toda a Bíblia. E é lindo quando a gente percebe que todas as promessas se cumpriram. Nenhuma só deixou de se cumprir. Uhum. É E aí a verdade. gente vai para o livro de Apocalipse e entende que teve contexto da época, mas que também era para coisas futuras. Então, algumas se cumpriram, e olha que legal de a gente ver isso na Bíblia, não só em Apocalipse, mas até no livro de Daniel, de Joel, de Abacuque, que também Uhum. traz lá para os tempos bem distantes, que é o tempo que a gente está vivendo hoje.
Então, se a gente ler, a gente começa a entender, mas esse sinal aqui ainda está faltando, ó, isso aqui está acontecendo. Facilita a gente a entender os tempos e os sinais. E aí a gente vê assim, se todas as promessas que foram decorrendo do Gênesis ao Apocalipse se cumpriram, as que tinham o tempo delas, as que ainda faltam vão se cumprir. E já digo de antemão, a maior de todas e mais maravilhosa é que Jesus vai voltar, né? Jesus, o Deus conosco vai voltar aqui para nos buscar. Então, por isso, esse clamor, né, que a gente tem para que as pessoas possam realmente conhecer Jesus, se converterem, e aí poder ser alcançados por esse amor dele, pela presença dele na nossa vida, e viver tendo um propósito, né? Sim. E aí, gente, vendo isso aqui no livro de Isaías, nós vamos para Mateus. Olha que agora nós vamos para o Novo Testamento. Então, aqui, como disse a Ju, que bom que a Ju falou sobre isso. Quanto tempo para se cumprir essa profecia? Uns 800 anos. E aí a gente vê que lá o próprio Mateus, eu vou começar no 1:22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Eu vou ler até antes. Aqui, ó, 21, tá? Mateus 1, vamos começar no 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E não é Emanuel, aqui é Jesus o nome. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nossa! Ora, agora vem a explicação. Tudo isto aconteceu, isto o quê? O nascimento a gravidez da Maria, o nascimento de Jesus. É disso que está falando aqui. Ora, tudo isso aconteceu para quê? Isso eu explico no método indutivo. As inter-relações de termos, como são importantes, porque é português, tá, gente? Português é muito importante, que aqui diz para que Jesus nasceu. E aí, olha a pergunta que interessante, que às vezes a gente pergunta muito até na nossa vida, né? Por quê? Por quê? Por quê? E que a pergunta certa é para quê? Que é o propósito. E aqui a gente vê a inter-relação de termos. Ora, tudo isso do nascimento de Jesus aconteceu para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, o Senhor maiúsculo, por intermédio do profeta Mateus falando isso. E olha aí, ele cita: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, ele usa o versículo de Isaías. Perceberam a conexão do antigo com o novo? Perceberam que era uma promessa que se cumpriu aqui nesse momento? Então, olha, de novo, a gente está falando do Natal. O que o Natal significa? O cumprimento de uma promessa bíblica do Antigo Testamento. Uma, não, várias, que tem vários profetas que profetizam isso. Na verdade, é uma promessa por vários profetas que fizeram ela, de N formas. E a gente vai ver nas próximas aulas outros profetas que trouxeram essa promessa. Então, se cumpriu. E aí ele fala que quer dizer Emanuel, Deus conosco. Está falando para José aqui, né, da promessa, lembrando que chegou, Jesus nasceu, chegou aquele prometido, o Deus encarnado. E aí toda a função de ser uma virgem, e tem toda uma explicação. No momento em que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Maria, ela era virgem, né? Eles estavam noivos, José e Maria não eram, mas já era considerado casado, porque noivado para os judeus já é um casamento, né? Só que eles têm um ano para se preparar para morar juntos. Tanto que a dúvida aqui do José era se divorciava. Era divórcio já que ele estava querendo. Mesmo se eu não tinha nem casado, já estava pensando no divórcio. Porque quando tinha o costume judeu, o noivado, olha como são as coisas diferentes. Hoje está tudo tão banal, né? Imagina hoje as pessoas ficam. Aí, tá, vão para algo mais sério, namoro.
Aí, depois fica um noivado para depois casar. Mas já existe uma... E ele, noivo, não tocou nela. Olha, mas já eram considerados casados. Só que daí Uhum. se cumpre, se concretiza, né? Por fim, no casamento, um ano depois, quando ele vai buscar. Ele tem esse tempo para se preparar para buscar ela. Preparar a casa, preparar toda a função e o casamento. E é isso, por isso que a Bíblia fala muito de Jesus vindo buscar sua noiva. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, é como se fosse um noivado. E aí a gente é dele, já pertence. E aí só está esperando ele vir nos buscar. E o que Jesus disse? Eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. É como o noivo judeu que ia preparar o lugar. Eu vou voltar para buscar minha noiva, que já é minha. Vê que Tu lindo vê. isso, né? É lindo. O Mari, tu sabe que foi muito engraçado, porque a gente começou eu entrei no coral ali da igreja, e aí tem uma música que o nome é Emanuel, e a letra é Emanuel, Emanuel. E aí tá, tipo assim, Emanuel não significava nada pra mim, eu não entendia, sabe? Eu tava ali, e aí eu fui começar a ler de novo Mateus, já tinha lido, mas eu comecei. Quando eu cheguei nesse versículo, diz assim, que quer dizer Deus conosco, não, foi muito engraçado. Eu fui lá e eu botei, ó, se tem alguém aí que é novinho na fé, que nem eu, que não sabe, Emanuel significa Deus conosco. Eu disse, Senhor amado. Né? E olha que interessante, porque daí assim, o Emanuel não é um nome especificamente, né? Porque Jesus não foi o Sim, nome dele Emanuel, é um sim. significado, né? É uma palavra grega que significa Deus conosco. Então, Uhum, agora, qual foi o nome que foi dado para ele? Jesus. sim. Daí do Novo Testamento fala. Esse nome, ele era muito comum entre os judeus. Tinha muito Jesus na época. Pensa, que nem assim hoje em dia tem o que tem? João, tá? Tem muito Aham, João. Não é tipo isso, Jesus tinha um monte. Então é a tradução do nome judeu comum, que era Josué. É uma tradução de Josué no Jesus. Tradução de nossa. Josué. Josué, traduzido, é Jesus. Então, o que significa Josué? Deus Hum. é a salvação. Ah, vê. Então, por isso Uhum, mandou botar esse nome nele. Deus é a uhum, salvação. E o que diz aqui em Mateus que a gente leu? Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Agora é por quê, não é para quê. Por que o nome dele vai ser Jesus? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Lembra que a gente viu no método indutivo o significado dos nomes? sim. Uhum, Então, Jesus sim. já tem o nome de Salvador dos pecados dos homens. Por isso esse nome. Uhum, Mas uhum. também tem assim que falam Jesus Cristo. Não, o nome dele não era Jesus Cristo, era Jesus o Cristo. E outra coisa, isso para mim, eu dizia, mas eu achava que Jesus chamava Jesus Cristo. Não, era só Jesus. Ah, tu viu? Olha, esse detalhe bem importante, né? Eu não sabia. Hum, Na verdade, o certo é Jesus o Cristo. Parece que é um nome, hum, né? Jesus Cristo. O que significa Cristo? hum. Tradução da palavra grega Messiá, com H no final. Significa uma pessoa ungida para uma tarefa específica. Então, na Bíblia, a gente vê muitas vezes o ungido de Deus com U maiúsculo. Uhum, Está falando do Messias, do Cristo. aham. Então, são No- palavras que tem. Então, quando a gente vê no Antigo Testamento, muitas palavras, né, de Emanuel, ou ungido, então está Uhum, falando de Jesus, uhum, né? uhum, Bom, dito isso, a gente vai. Então, a gente viu, né, a conexão no Antigo Testamento em Isaías, do Emanuel com Jesus, e aí a gente vê essa ligação em Mateus do Emanuel com Jesus, nasceu, era a promessa. Então, aqui é o nosso tema, a promessa do Emanuel, né?
do nascimento do Emanuel, do Deus conosco. Agora nós vamos ver o que é esse Deus conosco. E é isso que eu acho muito lindo para finalizar aqui. Aí a gente vai para Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, o que a gente vê lá? Fala Ô, assim, Mari, olha como é importante, ó, só deixa eu comentar. Eu tinha um claro, comentário, promessa de Emanuel, não, é promessa do Emanuel. Como é importante um artigo, como é, né? Isso faz toda a diferença no nosso entendimento. Meu é o Deus. português, né, Ju? Como a gente ainda tem, quando lê a Bíblia, tem que cuidar o português. Ele é muito Tem, importante, né? Nas tem. Uhum, atividades. É. uhum. Então, lá em Gênesis, de início, primeiro livro da Bíblia, estamos no Antigo Testamento de novo. Eu vou para esse versículo aqui, porque é quando Adão e Eva pecam. Eu não vou contar toda a história, mas só para entenderem. E aí, Deus vem, aparece para eles, né? Tem um encontro com eles como tinha, e eles se escondem, mas daí ele começa a conversar com cada um, com com a serpente, com a Eva e com Adão. Porque são as consequências do pecado. Lá começou o pecado original, o primeiro pecado na humanidade. E que daí por isso que Jesus veio, olha que importante a questão do pecado, gente. Jesus, quando veio para a questão com uma tarefa, né? Salvar seu povo do pecado deles. E é o seu povo, salvar o seu povo. Então, por isso que é importante aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para daí ele pertence, é o noivado, né? Se torna dele, para daí sim ele poder agir na tua vida. Então, é só através de Cristo, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele já falou isso. Então, aqui fala assim, ó, Gênesis 3,15. Porém, inimizade, isso é a maldição para a serpente, que é o diabo, né? Era uma figura literal, uma serpente mesmo, mas já é o diabo que veio e já implantou o pecado ali, né? Então ele fala assim para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Não é a descendência dela, é o seu descendente. Então, a tua descendência e o seu descendente. Uma pessoa. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a gente vê que aqui já é a promessa da solução para o pecado que acabavam de ter cometido. E falando para o diabo. Quem vem? Quem é que vai limpar o pecado do homem? Salvar Jesus. O Emanuel. Deus conosco. E aí, por que o Deus conosco? Aí a gente vai lá para Gênesis 1:1. Eu acho lindo isso. Acho que já tem no Apocalipse ou no método em Filemon, falo, não me lembro qual dos livros que eu falei, né, quando eu dei o método indutivo. Porque fala assim aqui, ó, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E até vou ler o 2 aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha aqui, já começa falando de Deus, do Espírito de Deus e no princípio. Agora a gente vai entender o que é esse princípio. Porque a gente vê aqui a Trindade, a gente vê Jesus. E aonde que explica isso? Aí a gente vai ver lá em João. Isso é no Novo Testamento. Olha que lindo. Em João 1. João 1 fala. 1. 1 do 1 ao 4. Até vou botar todo esse trecho aqui. No princípio era o verbo, com V maiúsculo.
Então, no princípio, a voz haja luz, esse verbo, né, de Deus falando, olha que louco, é o próprio Jesus. Então, ali está a Trindade. Então, no princípio era o verbo, olha aqui, e o verbo estava com Deus. Uhum. Espírito, Deus, o Espírito Santo e o verbo que estava com Deus, Jesus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. A gente não fala do Natal, de luz, o menino Jesus, a luz, luz dos homens. Está ali já. A luz Uhum. resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, a gente vê também em João 1,14. E aqui a gente está terminando, gente. João 1,14 fala assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O verbo era o Deus Filho, que é Jesus. E o que é Jesus? É o próprio Deus encarnado. Deus se fez carne e habitou entre nós. Isso é Natal. Isso é uma promessa do Deus conosco. Gente, Deus conosco, desde o início, dizendo, eu vou até aí. Eu vou viver no meio de vocês encarnado. Então, o nascimento de Jesus, em si, não é o ápice da história. Porque para que Jesus nasceu? Ele tinha uma tarefa. Ele era o Cristo, o Messias. Uma pessoa ungida para uma tarefa específica, que é nos libertar, né? Nos perdoar dos nossos pecados e fazer essa conexão novamente do homem com Deus, porque ele se perdeu no meio do caminho. Então, gente, eu queria trazer, andei pela Bíblia, né? A gente tem muito mais coisa para ver na Bíblia sobre isso, mas só para trazer assim que o que é esse Emanuel, né? Deus conosco, é o Deus encarnado. E na Bíblia fala, sim, quem é e onde está desde o início. Então, isso aqui não é heresia, isso aqui é o que está na Bíblia, né? A própria Bíblia se explica. Uhum. Ah, Mari dizendo, né? Que lindo isso. É lindo, né, Lindo. Mari? A gente vê o propósito de Deus desde o início. Ele está no controle, ele sabe de todas as coisas, né? Por isso que é importante a gente ter essa visão mesmo de águia, como eu digo assim, né? Ter uma visão além. A gente não entende todas as coisas na nossa vida, mas ele já sabe desde sempre tudo que ia acontecer, ele não perdeu o controle, né? Mas sempre é demonstrando esse amor e esse desejo de relacionamento com o homem. Criou o homem para ter relacionamento. E quando a gente vê, que nem tu falou hoje no início, que foi muito, muito do Espírito Santo que tu falou, que as pessoas não têm intimidade, não têm um relacionamento com Deus, não faz o mínimo sentido uma vida assim. Uhum. Né? É verdade, tu sabe, Mari, que quando a gente pensa que eu pelo menos eu digo por mim, né? Quando eu penso assim, ai, tô melhorando um pouquinho, tô avançando, aí Deus vai lá, pá, pega assim, ó, ele é cirúrgica, aqui, ó, minha filha, tem isso para melhorar, daí, tipo, tá, Senhor, vamos lá, mais um degrau, mais um degrau. Vai ficar gravada lá, Gláucia, com certeza, live maravilhosa. E agora, todas as quartas-feiras, gente, nós temos um encontro marcado aqui, porque isso aqui é só o começo, é o primeiro dia do que vem. Né? Eu digo assim, a Bíblia é uma carta de amor, né, Mari? Para nós. Nossa, é muito bom assim a gente ver as promessas de Deus, o quanto ele cumpre, e quanto mais a gente obedece, mais ele faz na nossa vida. Eu vejo por mim. Bom, a Mari, a Mari me acompanha aqui, meu Deus do céu.
É muito maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. Ela disse que eu ainda tô no, como é que se diz o primeiro amor, Primeiro né, amor. Mari? Ah, é lindo de ver. Gente, eu tô apaixonada, apaixonada. Mari, tu quer falar mais alguma coisa? Senão eu quero encerrar com uma oração que eu escrevi hoje de manhã. Ai, que lindo. Ah, eu encerro dizendo que a gente vai continuar, né? Como eu falei, o nascimento não é o ápice é justamente a morte de Jesus Cristo, porque é através dela que realmente a coisa acontece, que é a Páscoa, né, gente? Sim. E aí, eu sempre imaginava que o Natal era mais importante que a Páscoa. Não, a Páscoa, na Bíblia, todo o ápice todo da promessa é o objetivo, e aí é o propósito, né? É o propósito de Deus fazendo tudo isso, entregando seu próprio filho para morrer por nós, para que, daí sim, né? Então, isso a gente vai continuar depois na sequência, ainda vou trazer mais outros livros com outras promessas, enfim, Deus que sabe como é que vai ser. A gente não tem nada pronto, estamos criando, assim, né, antes um pouco das lives, mas é isso que a gente quer trazer, esse conhecimento, porque como a gente não sabe tanta coisa, né, e aí vai clareando, e como a gente vê que se fala tanto do Natal, mas sinceramente, a gente vive na Serra Gaúcha, num lugar lindo, lindo, fica lindo no Natal, mas Uhum. sinceramente, o que mais se vê é o Papai Noel do que o próprio Jesus, né? Né? Não, tipo, só se vê o Papai Noel, Eu até praticamente. fui no Nativitar e lá teve uma mensagem, não sei se tu já foi, Ju, alguma vez Não, não assistiu. fui. Não fui, Bom, não. Esse ali é o não. lugar onde mais fala de Jesus. Eu achei bem, por isso que eu queria Uhum. muito ir no Nativitar. E ali eu vi que Uhum. ali, mas assim, acaba com o Papai Noel, uma hora vem muito a Maria e eles orando para Maria. Eu digo, tá, mas é Jesus que nasceu, estão orando para Maria proteger, Maria guardar, Maria nos perdoar, Maria. E eu digo, mas não é ela, é Jesus, entendeu? Então, essa Uhum. distorção, até um Papa, agora, o Papa falou há pouco que está errada essa idolatria em relação a Maria, né? E eu falo aqui com Uhum. muito respeito, porque ela tem seu valor, mas, inclusive, Sim. depois que Jesus nasceu, ela teve mais filhos. Ela deixou de ser virgem. Né? Ela foi uma mulher Uhum. normal. Tanto que na Bíblia a gente vê dos irmãos de Jesus. E eu, tipo, meu Deus, até isso quando eu estudei, eu digo, pá, mas eu sempre achei que a Maria ficou virgem a vida toda. Não, ela teve filhos depois. Foi uma mulher Uhum. comum e morreu, Uhum. como todo o ser Uhum. humano. O único que ressuscitou e viveu foi Jesus, né? Uhum. Uhum. Então é isso, né? A gente vê a verdade, né, quando estuda. Então, é mais isso que eu queria compartilhar. É uma alegria estar com vocês aqui e ter esse momento tão especial esse mês junto contigo, Ju. Obrigada pela oportunidade. Gente, está abrindo uma nova turma do método indutivo para janeiro. Então, eu Oba. super indico, né? Vão ser 4 encontros, Super. começa no dia 7 de janeiro. Então, Uhum. é muito light, passa rápido, mas eu acho que já é começar o ano com o pé direito, começar com essa intimidade. E pode ter certeza, essa intimidade com Deus traz bênçãos para a nossa vida. Não quer dizer que a gente vai ter uma vida fácil, tem aflições, mas a vida se torna outra, com muito mais leveza, porque agora a gente não anda só, a gente tem Deus conosco. É verdade. Nossa, a gente é tão mais leve. E eu digo, quando eu começo a ficar aflito, ansiosa por alguma coisa, eu digo, não, só um pouquinho. Eu tenho Deus comigo. A visão muda totalmente. Nossa, é questão da gente aprender. Aprender não é fácil. É um exercício diário, mas a gente aprender a entregar para Deus. É entregar. É entregar o que não está no nosso controle, né? Nada está no... A gente não tem controle das coisas. Deus tem. Então a gente só entrega nas mãos dele, né? Ai, Mari, que felicidade estar aqui contigo. Fiquei muito assim, ó, muito grata por esse conhecimento que tu traz. Eu aprendo muito e vou falar para vocês, gente, o método indutivo é transformador. Façam. Se vocês ainda não viveram essa experiência, já chama a Mari, já começa a seguir ela, chama ela lá e já se inscreve e ó, o valorzinho assim, ó, é pelo amor de Deus. Não tem nem É, o que discutir, né? Já começa o ano assim, ó, com o pé direito.
com Deus na tua vida, com essa intimidade que a gente precisa, que vai ser transformador, e isso vai se multiplicar, assim, ó, em bênçãos na tua vida. Não tem palavras. Mari, posso ler minha oração aqui? Por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso. Obrigada, Pai, porque hoje o Senhor lembrou que a tua promessa nunca falhou, que desde o Éden tu já nos vias, já nos amava, já tinha um plano perfeito para nos resgatar. Obrigada pelo Emanuel, Deus conosco. Obrigada porque tu não és um Deus distante, mas um Deus que habita, que caminha, que sustenta, que consola. Hoje nós apresentamos diante de ti cada coração que esteve aqui, cada família, cada lar, cada necessidade, cada oração silenciosa. Que a tua presença traga luz onde há escuridão, paz onde há ansiedade, força onde há cansaço, esperança onde há desânimo. Senhor, que neste Natal nós possamos voltar ao essencial, à tua presença. Que o Emanuel seja real nos nossos dias, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e nos nossos relacionamentos. Cobre-nos com o teu amor, renova a nossa confiança e nos lembra que não estamos sozinhos, nunca. Te agradecemos, Jesus, porque tu és a promessa cumprida, a palavra que virou carne, a luz que nenhuma escuridão pôde apagar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amiga. Linda oração. Nossa. É da oração de uma escritora, né? Você escreve Amém, minha muito amiga. bem, escrevemos. Querida, gente, gratidão por esse tempo. Quarta-feira que vem estaremos aqui falando mais com essa minha amiga maravilhosa, com tanto conhecimento aí que transborda. Gratidão, Mari. Um beijo no coração. Um dia abençoado na presença do Senhor. É isso que eu desejo. Amém, amiga. Obrigada. Beijo. Tchau, Beijo. gente.